Eu acho que já passa das 9h30, também não é muito, mas as pessoas também vão entrando, também se conseguem enquadrar, que podemos começar de facto o evento. Portanto, desde já eu agradeço a presença de todos os participantes e também a presença especial dos nossos oradores, o Dr. Francisco Pereira Coutinho, professor e subdiretor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Agradecer também a presença do Dr. Ricardo Moreira, diretor do Desporto na Agora Porto, e por fim, mas não menos importante, à Dra. Maria José Farinha, que é a chefe de gabinete de apoio à presidência e relações internacionais do Comitê Olímpico Português. Antes de mais, eu queria referir para todos os participantes que a questão de o micro e a câmara estarem desligadas tem a ver com razões de nós queremos futuramente transmitir o evento nas nossas redes sociais e, portanto, termos a certeza de que não há problemas de consentimento. E também referir que se houver qualquer pergunta, que então se as encaminhem para o bate-papo, porque assim no final nós disponibilizamos um tempo para que as questões sejam respondidas. Não sei se alguns oradores têm algo a dizer antes do evento começar. Pronto, então eu acho que podemos dar início ao próprio debate, à própria conversa. E eu começaria também por dizer que, face aos oradores que se disponibilizaram para estar cá connosco, e aos quais nós agradecemos imenso, nós consideramos que conseguimos ter as várias perspectivas que se podem abordar num tema e que seriam, portanto, também a própria voz da experiência, a voz da análise do presente, mas também a voz da análise passada, presente e percebermos também a evolução política que o desporto pode trazer aos países. E, portanto, eu começaria a conversa pelo tema do próprio investimento no desporto. Considero que seja um dos temas, eu e a própria associação, consideramos que seja um dos temas mais importantes, fundamentais, porque sem investimento não há propriamente um desporto. E, portanto, eu dirigia-me em primeiro lugar ao Dr. Ricardo Moreira e perceber o que é que o doutor considera que tem sido feito, quais as melhorias que podiam ser feitas e até qual é a própria importância do investimento no desporto. Antes de mais, boa noite a todos, boa noite aos participantes, ao Sr. Dr. Francisco Coutinho e ao Sr. Dr. Maria José Farinha, com quem tenho o prazer de estar aqui neste painel. Falar no investimento no desporto, na minha opinião, é falarmos de todo o investimento, desde a iniciação até a alta competição. Foi comum nestes Jogos Olímpicos nós ouvirmos de muitos participantes, principalmente dos medalhistas que tinham um impacto diferente na população, dizer que a educação física na iniciação tinha pouco impacto em Portugal em comparação com os antigos, com os outros países, nomeadamente o país anfitrião. No entanto, eu considero que não só na fase da alta competição é importante o investimento no desporto, mas principalmente nesta fase de iniciação, o desporto torna-se cada vez mais importante haver investimento nestas fases. Porquê? Porque é nestas fases que os miúdos sentem a necessidade da prática desportiva e sentem que podem enverdar por carreiras desportivas de excelência. Não só os atletas olímpicos devem ser olhados e devem ser tidos em conta neste tipo de processo. Porquê? Porque os atletas olímpicos, estamos a falar de uma faixa bastante reduzida dos atletas que também tentam chegar, do lote de atletas que tentam chegar a atletas olímpicos. Ou seja, quando há um investimento na iniciação, fazemos com que o lote de atletas automaticamente aumente, e se esse investimento fosse de sobremaneira aumentado, conseguiríamos que o nosso lote de atletas fosse ainda maior e poderíamos ter ainda mais atletas nos Jogos Olímpicos, nos desportos de alta competição e desportos de alto rendimento. Obrigado. Eu muito agradeço a sua exposição e passava de seguida ao professor Francisco Pereira Coutinho e perguntar-lhe também qual é a sua opinião, mas também qual é que acha que foi a influência que o passado teve no investimento que agora é feito.
Bem, muito boa noite a todos e a todas. Enfim, agradecer o convite primeiro à Associação Académica de Ciências Económicas e Políticas, em concreto a Leonor e a Alexandra. Enfim, saudar-vos também pela organização deste debate e especialmente pela oportunidade do tema no rescaldo dos Jogos Olímpicos, não é? Saúdo também os restantes membros do painel, o Dr. Ricardo e a Doutora Maria José. Realmente este tema do investimento é interessante. Agora, é importante perceber que tipo de investimento é que estamos a falar, um investimento público, um investimento privado, daquilo que ouvimos agora o Dr. Ricardo, enfim, estamos a falar muito do investimento provavelmente privado, dos clubes, enfim, do tecido associativo português. A questão que se coloca muitas vezes é qual é que deve ser o papel do Estado no investimento no desporto. Enfim, e aqui nós vamos encontrar provavelmente um resultado direto entre o investimento e depois os resultados, porque se virmos a Economist, a revista The Economist fez um estudo e a variável mais importante para o número de medalhas tem a ver com o próprio PIB dos países, que depois se reflete muitas vezes no investimento privado e no investimento público. Nós não somos propriamente um país muito rico e isso significa que ao nível do nosso investimento privado não é possível muitas vezes conseguir termos mais atletas de base, justamente porque não temos recursos para que isso aconteça. Eu lembro de uma entrevista que foi dada por um dos nossos medalhados olímpicos da canoagem, o Fernando Pimenta, em que ele dizia, bom, o investimento, as subvenções estaduais que eu recebo até são boas em comparação com os meus colegas espanhóis, mas eles depois têm patrocínios que eu não tenho, e isso explica bem porque é que os países mais ricos tendencialmente têm mais medalhas. E aliás, se formos ver no histórico, como essa pergunta tinha a ver com o histórico, por exemplo, no tempo da Guerra Fria, tivemos uma grande rivalidade entre as duas superpotências de então, a União Soviética e os Estados Unidos. E a União Soviética ganhou mais medalhas em 6 dos 9 Jogos Olímpicos que foram disputados durante a Guerra Fria, portanto, o período que vai entre a Segunda Guerra Mundial e a queda do muro de Berlim em 1990. E ganhou, não obstante, ter um quarto do PIB americano. Mas como é que conseguiu isso? Conseguiu isso com um investimento fortíssimo no desporto, por razões até ideológicas, e depois também, é preciso dizer, com um programa de dopagem oficial, que aliás foi até reproduzido mais recentemente pelo Estado continuador da União Soviética, que foi a Rússia, e a razão para a Rússia, se repararam, a Rússia não competiu nestes Jogos Olímpicos, competiu com o nome do Comitê Olímpico, porque foi descoberto um programa de doping oficial que esteve em pleno funcionamento, designadamente durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, e que mostram bem até que ponto é que alguns Estados levam um investimento no desporto. Mas há realmente uma relação direta entre resultados e investimento. Em Portugal temos de facto esta dificuldade de não termos recursos que outros têm, e depois também, francamente, também não podemos pedir ao Estado português que invista acima daquilo que deve investir apenas para ter certo tipo de resultados. Parece-me que tem sido feito um esforço dentro do razoável, claro que podemos sempre melhorar algumas coisas, mas também não podemos pedir muito mais. Não parece que seja razoável pedir um investimento muito, muito superior ao Estado português. Eu acho que os nossos desempenhos desportivos estarão sempre muito dependentes também do desempenho do próprio país em termos económicos, porque isso vai refletir depois no investimento privado que por natureza é canalizado para o desporto. Eu muito agradeço também a sua opinião e passo então à doutora Maria José Farinha, mas numa perspectiva mais de experiência, porque a doutora esteve presente nos Jogos Olímpicos e com certeza tem acesso à informação de muito investimento que é feito. Perguntava-lhe se acha que há algo fundamental a ser melhorado a nível desse investimento. Olá, boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite que foi feito ao Comitê Olímpico de Portugal, aqui através da minha pessoa. Cumprimento os restantes oradores e cumprimento também todos os participantes. No que diz respeito ao investimento, eu acho que temos que pensar sempre que, acima de tudo, o investimento, e não falando na parte financeira, o investimento em termos desportivos deve começar no clube, que é o primeiro elemento de ligação dos atletas à competição,
e é a primeira forma, muitas vezes, de se estar em contacto com uma modalidade. Este é sempre o lema do Comitê Olímpico de Portugal, ter os clubes como a peça fundamental daquilo que é uma escola de atletas, sejam futuros atletas olímpicos ou não, e este elemento fundamental que é o clube está sempre articulado também com as outras associações e com as federações. Em termos de investimento financeiro, o Comitê Olímpico, no início de cada ciclo olímpico, assina um contrato de programa com o Estado, são estabelecidos objetivos, como foram estabelecidos para estes Jogos. Obviamente, desejamos sempre que as verbas sejam o mais avultadas possível para que se possa cobrir todas as modalidades que estão em preparação, mas os valores são aqueles que são acordados entre o Instituto do Desporto de Portugal, através da respectiva Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e do Comitê. O que eu posso garantir é que da parte do Comitê tentamos sempre que estes valores sejam depois devidamente distribuídos e sejam aplicados, como são sempre, nas modalidades de acordo com o programa que se estabelece e com os critérios de qualificação dos respectivos atletas. Agradeço também imenso pela sua opinião e pela sua exposição. E segui agora para um tema um bocadinho diferente, também para não estarmos sempre a falar do próprio investimento, e dirigi-me ao Dr. Francisco e perguntava-lhe como é que acha, como é que crê que o desporto influenciou as próprias relações entre os Estados, porque é certo que as relações vão se estreitando, vão se alargando, mas queríamos também perceber qual é que acha que foi a influência do próprio desporto. Muito obrigado, Alexandre. Isto vai ao coração do tema que escolheram para este debate. O que é que eu posso dizer sobre isso? É muito interessante porque o desporto, as relações internacionais e a diplomacia tiveram uma relação longa e às vezes até um pouco difícil. E são dois movimentos que se iniciam no final do século XIX. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna são em 1896. Que é curiosamente uma altura, e são realizados estes Jogos Olímpicos, enfim, por iniciativa de Pierre de Coubertin, com uma ideia de aproximar as nações, uma ideia universalista, de concórdia internacional, mas paradoxalmente surgem numa altura da evolução das relações internacionais de grande exacerbamento dos nacionalismos. Isto depois vai redundar em duas guerras mundiais, no século XX, aliás, períodos em que os Jogos Olímpicos se interrompem. Tivemos agora um hiato de 5 anos, portanto não fizemos Jogos Olímpicos em 2020, a última vez que isso não tinha acontecido, isso foi na Segunda Guerra Mundial e antes disso na Primeira Guerra Mundial. É evidente que o desporto, e agora especificamente os Jogos Olímpicos, que são a competição de desporto mais importante, nenhuma rivaliza com os Jogos Olímpicos, enfim, fica perto, talvez o Mundial de Futebol, mas realmente com esta história, esta dimensão, nada se aproxima, porque isto tem imensa visibilidade, imensa, enfim, com exceção de conflitos armados, pandemias ou desastres naturais, não há nenhum evento que consiga reunir a atenção internacional como os Jogos Olímpicos. Este ano, com a pandemia, não tivemos a atenção que costumam ter, especialmente no mês um pouco morto, em notícias como é o mês de agosto, mas é também uma competição muito popular e tem um potencial muito mobilizador. E, portanto, não é surpreendente que as equipas nacionais, que os eventos, os países que organizam, enfim, utilizem estas competições para se projetar politicamente, diplomaticamente. Isto é muito importante. E, portanto, aquilo que nós observamos desde o final do século XIX é que os governos nacionais sempre tentaram utilizar o desporto para obter alguns propósitos diplomáticos. Isto envolveu propaganda, melhoria da imagem, prestígio destes Estados à escala global, em alguns casos com episódios bastante tristes. Nós tivemos regimes autoritários de todo o tipo que organizaram os Jogos Olímpicos, aqui o regime nazi em Berlim, em 1936, tivemos depois o regime comunista que organizou em Moscou em 1988,
o regime de Putin, que organizou os Jogos de Sochi em 2014, com aquele tal programa de dopagem maciço, o regime militar em Seul em 1988. Os japoneses tinham previsto, salvo erro, organizar os Jogos de 1940, que a guerra depois não permitiu. E, portanto, os Estados sempre utilizaram os Jogos Olímpicos como uma forma de ou melhorarem a sua imagem. Isto aconteceu com os Estados Unidos autoritários, mas depois, a seguir à Segunda Guerra Mundial, com esses mesmos Estados, para tentarem mostrar uma nova face ao mundo. Isso aconteceu designadamente com os Jogos de Tóquio, salvo erro, em 1960, com os Jogos de Munique em 1974, no fundo mostrando uma Alemanha que recuperou do pesadelo nazi, a Alemanha essa que tinha organizado em Berlim justamente os mesmos Jogos em 1936. E, portanto, os Jogos Olímpicos são muito importantes para os Estados que organizam, são também muito importantes para Estados ou territórios que querem obter algum reconhecimento internacional. Por exemplo, a RDA conseguiu, através do desporto, ter um reconhecimento internacional que ainda não tinha politicamente. O caso do Kosovo, vimos atletas kosovares, que é um Estado que ainda não é reconhecido, por exemplo, por Espanha, a competir nos Jogos Olímpicos, isso é muito importante para eles. Vimos também o Comitê Olímpico de Taipei, portanto, Taipei aparece, Taiwan aparece nos Jogos Olímpicos, nós temos um conflito com a China, e, portanto, enfim, isto é um momento muito sempre importante para as relações internacionais, por exemplo, para os Estados protestarem. Há bocado falei dos Jogos de Moscou, foram jogos que foram boicotados pelo Bloco Ocidental. Entretanto, a União Soviética tinha invadido o Afeganistão, isso não teve grande resultado, não retiraram do Afeganistão só porque os jogos foram boicotados, mas 4 anos depois, em Los Angeles, foram o Bloco Soviético que boicotou esses mesmos jogos. Em algumas circunstâncias, os boicotes até são bem-sucedidos. Basta pensar o boicote que existiu à África do Sul por causa do apartheid. Se calhar foi mais bem-sucedido que muitas sanções económicas que, entretanto, foram sendo decretadas contra o regime da apartheid na África do Sul. Portanto, há inúmeros exemplos, eu podia continuar aqui o resto da noite, não vou fazer, que mostram justamente o que é isto do soft power que os Estados projetam nas relações internacionais, usando justamente os bons resultados que os seus atletas obtêm em competições desportivas ou mostrando capacidade de organização deste tipo de eventos. A Alexandra é muito nova, nós estava cá em 2004, quando Portugal organizou o Europeu de Futebol. Era algo que eu, quando cresci nos anos 90, enfim, pensar que Portugal era capaz de organizar uma competição daquela dimensão, se calhar nós achávamos que não era possível, mas depois organizamos e isso também foi um motivo. Claro, também um enorme investimento público, temos de discutir se valeu a pena qualquer construir tanto estádio, principalmente de futebol, estamos a falar dos Jogos Olímpicos, e precisamos ter investimento em infraestruturas para várias modalidades. Não sei até que ponto que o investimento que tivemos no Europeu de Futebol atrasou, talvez os meus colegas também não possam falar sobre isso, o investimento em infraestruturas para outras modalidades, mas não deixou de ser também uma forma de Portugal projetar saúde económica, política, nas próprias, neste caso concreto, no continente europeu, através da realização de um evento como o Euro 2004, que até hoje ainda se fala nisso. De facto, é não só interessante, como também importante perceber toda a exposição que o Dr. Francisco nos fez, porque é importante perceber também como é que nós chegamos aqui à história do nosso próprio país e não só também das próprias relações internacionais. Pegava então agora aqui no tema que o Dr. Francisco deixou para os outros 2 oradores, de perceber se calhar como é que a influência como é que a construção de infraestruturas e o próprio investimento no futebol pode ter prejudicado o resto dos desportos. Não sei se alguns oradores têm preferência por este tema. Se quiser, força. Fala. Alexandra, eu posso lhe dizer que estamos a falar de contextos diferentes. Já se pensou em tempos na organização dos Jogos Olímpicos em Portugal.
comissões executivas anteriores do Comitê já chegaram a pensar nesse projeto, mas temos de temos de ter os pés bem assentes na terra e perceber, primeiro, a dimensão do nosso país, segundo, a dimensão em termos financeiros que envolve uma organização deste nível. Quero com isto dizer que o facto de se ter organizado o Europeu de Futebol em 2004 e o investimento que se fez não terá condicionado a realização ou a possível realização de Jogos Olímpicos em Portugal. Estamos a falar de investimentos a nível financeiro distinto, estamos a falar de modalidades que só por si não poderiam, por exemplo, decorrer todas na mesma cidade. Estamos a falar de construir certamente muitas infraestruturas desportivas de raiz, estamos a falar de construir uma aldeia olímpica para albergar 10, 11, 12 mil atletas, mais os respectivos oficiais. Portanto, cada país que organiza uns Jogos Olímpicos, e não é um país, é uma cidade que se candidata, tem por trás toda uma estrutura de marketing, uma estrutura financeira, uma estrutura logística enormíssima. Não significa que Portugal não tenha condições para o fazer, mas é um projeto megalómano e que antes de se pensar em fazer, deve-se pensar nas consequências que isso tem, no impacto que tem e no que é que fica depois da realização dos Jogos. Nós temos exemplos vários de países ou de cidades que já organizaram os Jogos e que depois tiveram como resultado, no pós-Jogos, a quase inutilização de parte das suas infraestruturas desportivas e até dos próprios locais que eram designados como aldeia olímpica. E, portanto, mais do que termos o desejo de termos os Jogos em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra, ou em Faro, ou em qualquer outra cidade, devemos ter este pensamento adequado do que é a nossa estrutura financeira e do impacto que isso tem para o país do ponto de vista financeiro. Muito obrigada, doutora Maria José. Eu diria agora, passaria agora a palavra ao Dr. Ricardo, que ao bocado também teria alguma coisa a dizer sobre este tema. É assim, o que eu ia dizer era um bocadinho no seguimento do que a doutora Maria José Farinha disse. São casos conhecidos, o caso do Rio de Janeiro, o caso de Atenas, por exemplo, que ficaram completamente ao abandono os espaços desportivos que foram palco dos Jogos Olímpicos. É evidente que acho que todos os portugueses desejavam ter uns Jogos Olímpicos no seu país. É evidente que é o maior evento desportivo e por incrível que pareça, eu acho que todos concordamos um pouco que quem gosta dos Jogos Olímpicos e quem gosta de todas as modalidades desportivas, durante um mês fala-se de desporto e não só apenas de futebol, e isso acho que para quem gosta de desporto é ótimo, e perceber que o desporto é muito mais do que apenas futebol. Fazer os Jogos Olímpicos em Portugal, e eu concordo inteiramente com o orador anterior, é efetivamente um projeto completamente diferente de um europeu de futebol, e temos também de entender que criar as infraestruturas é importante para a realização dos jogos, dos futuros jogos, mas é importante também perceber qual é que é o impacto que essas possíveis infraestruturas terão nos futuros utilizadores dessas próprias infraestruturas, porque de nada vale construí-las e depois, passado 2 ou 3 anos, temos aqui completamente ao abandono dinheiro público, não é? Era só isso que eu ia dizer. Muito obrigada. Dr. Ricardo, eu continuaria consigo, porque nós tínhamos pensado no seguimento da questão, não só importante é o investimento, também a própria forma como influencia, mas também perceber até que ponto é que considera que é necessário haver um incentivo à prática do desporto, ou até se acha que não é necessário, ou até a sua própria importância, como por exemplo são os incentivos, não só o reconhecimento
dos atletas que de facto vão e têm a coragem e a dedicação de ir representar o seu país, mas também os próprios prémios monetários de que foram falados esta semana. E era exatamente isso que eu gostava de perceber, qual a sua posição face à existência ou não e até à própria necessidade desses incentivos. Sobre essa questão, eu tenho aqui algumas opiniões, alguns aspectos que eu acho que é importante se considerar. Mais importante, ou aliás, tão importante como os prémios monetários, é crucial entender que um atleta olímpico, e quando se prepara para um projeto olímpico, ele abdica de tudo, não é? Para se dedicar exclusivamente à própria carreira desportiva, ou seja, coloca de parte, possivelmente, parte dos estudos, se tiver um emprego, também coloca de parte os possíveis, a possível carreira, carreira dual, neste caso, o emprego e a carreira desportiva, e acho que é importante percebermos que o impacto financeiro que tem dos prémios, acho que seria de todo importante perceber que tipo de impacto é que tem o atleta optar por uma carreira exclusivamente desportiva. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que os atletas, fala-se muito na vida do próprio atleta e fala-se pouco na vida pós-atleta. O que é que isto quer dizer? Que tipo de incentivo é que o atleta tem em abdicar de tudo e optar por uma carreira olímpica? Ou seja, tentar uma carreira olímpica. E tal como eu estava a dizer no primeiro ponto, não nos esqueçamos que há uma franja de atletas que consegue atingir o patamar olímpico, mas há muito mais atletas que não o conseguem, não é? Ou seja, como é que ficam estes atletas? Aqueles atletas que abdicaram de tudo e que não conseguem, pura e simplesmente, entrar naquele lote restrito de atletas de excelência que consegue um atleta olímpico, o projeto olímpico. Acho que na salvo melhor opinião, devia haver aqui um programa de pós-carreira desportiva muito mais forte do que aquilo que há. Porquê? Porque não foi por acaso que o Jorge Fonseca, não foi nestes Jogos Olímpicos, acho que tinha sido já anteriormente, disse que queria entrar na polícia e não conseguia. Portanto, todos nós olhamos para a sua carreira desportiva de excelência, mas esquecemos que vai haver um dia que ele vai acabar a carreira desportiva e o que é que ele vai fazer após acabar a sua carreira desportiva. Certamente já ninguém pensará nisso, mas ele próprio tem isso no seu subconsciente, evidentemente, e é uma preocupação dos atletas e principalmente dos atletas olímpicos que dedicam tanto e tanto tempo à sua própria vida desportiva. Sobre os prémios monetários, eu vi durante esta semana, acho que Portugal era efetivamente dos países que estava um pouco abaixo da média relativamente aos prémios monetários. No entanto, não descurando essa vertente, que obviamente é importante, considero que haverá outras que são também muito importantes. Muito obrigada. Dirigi então esta mesma pergunta ao Dr. Francisco, também saber a sua opinião e a sua perspectiva sobre o assunto. Eu em relação aos prémios monetários, concordo. Repare, ainda estava a ouvir da televisão há bocado o nosso medalhador, o Pedro Pichard, atenção, este prémio monetário para ele não lhe fará grande diferença, porque ele é um atleta de exceção, ele está na Liga Diamante, ele tem patrocínios, não é? Todos os atletas que chegam às medalhas, possivelmente até serão aqueles que menos precisarão dos prémios monetários para conseguirem ter uma medalha daqui a 3 anos em Paris. A doutora Mirjam se calhar poderá falar sobre isto, mas não, nós só temos 4 medalhados, portanto estes prémios são quase simbólicos, são importantes também, mas não é isto que significará uma grande diferença. Agora, nós temos aqui um problema de base. Se repararem, quais são os países que têm mais medalhas? Não é? O primeiro é os Estados Unidos. Nós temos um jogador português que agora chegou à NBA. Onde é que ele estava a treinar? Numa universidade. Quantos destes esportistas americanos, isto é importante em relação ao que disse o Dr. Ricardo, estão medalhados ou não, estão em universidades, entraram no desporto escolar,
e chegam aos Jogos Olímpicos tendo quase um diploma de ensino superior. O mesmo se passa na Austrália, no Reino Unido. Os outros países que investem imenso nestes atletas e, portanto, se calhar terão o seu futuro assegurado sendo empregados pelo Estado mais tarde, etc. Realmente nós não temos esta formação de base, estamos muito dependentes dos clubes e nós sabemos como é que os clubes funcionam em Portugal. Temos grandes clubes, mas a maior parte destes atletas nem sequer estão nesses grandes clubes, que até conseguem financiar essas modalidades com o dinheiro que recebem, muitas vezes até do futebol, e nesse sentido o futebol até consegue nesse sentido, socializar um bocadinho e permitindo que alguns recursos sejam atribuídos para outras modalidades, mas isto não acontece nos três grandes, mas pouco mais. E realmente é difícil avançarmos tendo eu não sou especialista nesta área, como vos disse, mas olhando para aquilo que parecem ser as melhores práticas internacionais, é muito difícil perceber como é que nós vamos conseguir avançar tendo o desporto estruturado na base a partir não tendo estruturado na base a partir do desporto escolar, das universidades, etc. E eu sou professor universitário, as coisas melhoraram um bocadinho em relação ao tempo em que eu era estudante universitário e fazia também desporto, mas não melhoraram, estamos a anos de luz de estados como os Estados Unidos, nomeadamente. Muito obrigada e, por fim, mas não menos importante, dirigi a mesma pergunta à doutora Maria José, que com certeza, estando no próprio campo, chamemos num campo de batalha, tem uma perspectiva mais vincada ou se calhar até diferente. Alexandra, pegando na sua pergunta, eu acho que aquilo que move um atleta a iniciar o seu percurso nunca é, ou não é inicialmente este prémio, até porque para chegar a estes prémios é preciso chegar ao topo da carreira e, portanto, não é por aqui que se começa, mas os prémios são importantes, obviamente, e assim como há prémios monetários para os medalhados, há prémios quando os atletas atingem posições de pódio em campeonatos da Europa e em campeonatos do mundo. Agora, mais do que estes prémios, eu acho que toda a atividade desportiva deve estar muito associada ao bem-estar e à saúde. E é por aí que muitas vezes a atividade de qualquer atleta deve começar. Depois, ao longo do seu percurso, e obviamente consoante aquilo que vai atingindo, vai fazendo a sua carreira, vai tendo os seus apoios. Há atletas que conseguem ter apoios através de vários patrocínios. São muito poucos os atletas, nomeadamente nas modalidades que não futebol, que são atletas profissionais. Mas esta questão dos prémios não deve ser usada, em meu entender, como fator para levar à prática da modalidade. Deve ser, sim, pensada a prática da modalidade sempre associada ao bem-estar e à saúde. Esta é uma área em que eu não sou propriamente especialista e, portanto, não gostaria de me alongar muito mais neste tema. Até porque os interlocutores anteriores já expressaram também a sua opinião sobre a mesma, mas claro que os prémios são importantes, representam também o reconhecimento do Estado perante os seus atletas, mas não devemos associar a existência destes prémios à necessidade de começar uma prática desportiva. Muito obrigada, e eu posso afirmar que enquanto jovem sou atleta já há alguns anos e de facto não foram os prémios monetários que me fizeram iniciar a minha vida desportiva. Entretanto, tal como referido pelo Dr. Ricardo, há muitos atletas que acabam por, para seguir a sua vida desportiva, deixarem o resto da sua vida, se calhar uma vida académica, uma vida profissional, de lado. E portanto, isso é um acontecimento que até pode levar a que os próprios atletas acusem alguma pressão. E nestes Jogos Olímpicos tivemos o caso da atleta Simone Biles, que acabou por desistir de várias finais, e que nos faz de facto pensar em como é que o investimento na saúde mental e no acompanhamento psicológico dos atletas é feito. E portanto dirigi-me agora à doutora Maria José, que de facto esteve presente nos Jogos Olímpicos
e se calhar ter uma relação mais próxima com os próprios atletas e perceber como é que acha que isto é feito e como é que se calhar poderia ser melhorado, ou até se Portugal está muito bem colocado a esse nível. Alexandra, esta é uma temática de extrema relevância e que efetivamente com o que aconteceu com esta ginasta veio não trazer, mas relembrar mais afincadamente a importância da saúde mental na vida de um atleta. O Comitê Olímpico de Portugal teve e tem neste ciclo olímpico o papel muito importante e tomou a decisão muito importante de passar a integrar nos seus, não nos seus quadros, mas no seu departamento de medicina desportiva, uma psicóloga clínica e psicóloga desportiva, doutora Ana Ramires, porque percebemos há muito tempo a importância que o acompanhamento psicológico tem na vida de um atleta. E este acompanhamento, tal como qualquer acompanhamento psicológico de qualquer cidadão, não deve ser feito em situação de crise ou em situação de emergência, deve ser sempre feito em situação de prevenção. Nós não sabemos se aquilo que aconteceu com a Simone Biles foi resultado de uma situação momentânea, e lá está, de uma situação emergente e de crise, ou se foi resultado de algo que que a atleta já estaria a viver e que naquele momento deu origem à decisão que ela tomou. É muitíssimo importante que haja um acompanhamento dos atletas, seja a nível dos atletas que integram o projeto olímpico, seja a nível dos atletas que não têm uma carreira tão elevada, mas o acompanhamento da saúde mental de qualquer atleta é fundamental. E falou-se muito nas últimas semanas nesta questão. É importante que se fale ainda mais desta questão sempre, que haja programas de prevenção, que haja programas que sejam adotados para dotar as pessoas de competências a este nível, para que não seja apenas quando chegamos a situações de crise ou a eventos como o evento mais importante a nível desportivo, como os Jogos Olímpicos, em que este assunto é abordado. E volto a referir, nós no Comitê, nos últimos anos, e portanto ao longo de toda esta preparação, tivemos um programa designado Top Performance, através do qual chegámos a todas as federações que estavam no projeto olímpico, chegámos a atletas, chegámos a treinadores, chegámos a pais de atletas, precisamente para partilhar um conjunto de competências e de informações que são necessárias em toda a preparação de um atleta. E, inclusivamente, a nossa psicóloga acompanhou a nossa delegação. Foi a primeira vez que isto aconteceu e posso testemunhar que foram vários os atletas que, durante o período em que estivemos em Tóquio, recorreram a este apoio psicológico antes das competições. Alguns destes atletas, inclusivamente, já eram acompanhados pela nossa psicóloga, outros não eram, e localmente, e portanto, quer antes da competição, quer depois da competição, tiveram vários contactos com a nossa psicóloga, precisamente porque é um momento em que surgem dúvidas, é um momento em que surgem dificuldades, é um momento em que há mais fragilidades, em que há mais ansiedade, e tudo isso tem de ser gerido e deve ser gerido pelas pessoas que têm as competências próprias para o fazer. Devido à sua pergunta, Alexandra. Obrigada, doutora Maria José. Respondeu sim, senhora. E eu passaria agora para o doutor Ricardo, para também percebermos a sua perspectiva sobre esta questão do investimento na saúde mental. É assim, eu não queria acrescentar muito mais relativamente ao que foi dito.
Dizer apenas que depois desta questão relativamente à ginasta norte-americana, eu pelo menos não consegui entender muito bem se a atleta estaria com algum problema pela própria competição ou estaria com algum problema pré-competição, não é? E isso que falou é muito importante, isso que falou anteriormente é muito importante porque é na tentativa da prevenção destas dificuldades dos próprios atletas. É que, para mim, na minha opinião, é uma vertente que cada vez mais os atletas procuram. É uma vertente muitas vezes que os atletas procuram não mostrar aos próprios treinadores, não mostrar às próprias, se calhar, equipas. Na minha opinião, é um problema que fica um pouco mais é um problema que fica um bocadinho maior quando os desportos são individuais. Mas isto é apenas uma opinião. Porquê? Porque o desporto coletivo permite a partilha, permite a entreajuda, e o desporto individual é sempre um pouco mais solitário do que os restantes desportos. Mas isto é apenas uma opinião pessoal, não é nada não é vindo de nenhum estudo. Mas não queria acrescentar muito mais. Muito obrigada, Dr. Ricardo, e passo assim a palavra ao Dr. Francisco para também percebermos se de facto a sua perspectiva é coincidente com a dos outros dois oradores ou se tem uma via diferente de interpretar o assunto. Não, claro que não. Enfim, o caso específico da Simone Biles, quer dizer, ela teve este problema nos jogos, mas creio ainda conquistou 2 medalhas, não é? O que é extraordinário. No caso dela, como referia o Dr. Ricardo, é preciso também perceber que desde os Jogos do Rio surgiu aquele escândalo com o treinador, o médico da seleção, salvo eu, as questões dos abusos sexuais, etc. Não sei até que ponto tudo isso também não teve impacto naquilo que se passou na equipa americana de ginástica, etc. Porque realmente foi uma história muito triste. E, portanto, enfim, ela teve imensa coragem em levantar a questão e ainda mais em competir depois de ter todos fotos do mundo inteiro a olhar para aquilo que ela ia fazer numa última prova. Portanto, foi extraordinário vê-la em competição. Creio que até o presidente do Comitê Olímpico esteve lá para saudá-la, porque ninguém estava à espera que ela voltasse, não é? E, portanto, foi mais um exemplo de superação que nós vimos nestes Jogos Olímpicos e, pelo menos, fiquei muito impressionado com isso. Muito obrigada, Dr. Francisco. E fala-se na Simone Biles e é imprescindível associar a Simone Biles como sendo norte-americana, e entramos também na questão já abordada pelo Dr. Francisco, que será a correspondência entre as próprias maiores economias mundiais e os países com maior número de atletas medalhados. E é importante perceber porque é que esta correspondência acontece, e eu começaria então pelo Dr. Francisco, que foi exatamente quem enunciou isto na sua primeira exposição. Eu, em relação a isso, enfim, limitei-me a dar-vos conta de um artigo ali na Economist, justamente, enfim, eles analisaram as várias variáveis, a população, os recursos, enfim, a história, etc., e chegaram à conclusão que a variável mais importante é realmente o PIB do país para encontrar uma correlação com o número de medalhas. Depois há eles chamam outliers estatísticos, como a Jamaica, que nós sabemos que tem uma equipa de velocistas imbatível, ou o Quénia, de fundistas, meio fundistas muito, muito fortes. Portanto, tirando assim alguns casos de países que realmente, por condições muito particulares, biológicas, também provavelmente conseguem ter resultados que mais ninguém consegue. Na verdade, nós conseguimos encontrar essa relação entre o investimento e os resultados. E, portanto, porque os países, as maiores economias, porque justamente, como eu referi no início, são aquelas que vamos encontrar um setor privado que pode patrocinar, etc. E, portanto, das duas uma, ou patrocinam os privados ou tem que patrocinar o Estado, não é? E há países em que nós temos investimentos estaduais muito fortes, não é? Quer dizer, o nosso medalha de ouro é também o resultado de, em Cuba, se investir no atletismo de uma forma muito grande pelo Estado. Eu acho que ele sai de Cuba justamente porque o Estado queria decidir quem era o seu próprio treinador. Chegamos a esse ponto, termos intervenções estaduais para definir o programa de treino dos atletas, não é? É claro,
isso foi bom para nós, que acabou por nos dar esta medalha de ouro. Agora é evidente que há uma relação evidente, e isso não surpreende, não é? Também, qual seria a variável a alternativa? Eu não estou provavelmente a ver outra. E, portanto, no essencial é isso. Muito obrigada, Dr. Francisco. Também falar que o próprio atleta, o nosso campeão olímpico deste ano, também anunciou que uma das coisas que mais lhes gostava em Portugal e que era mais diferente de Cuba seria o destaque que é dado à modalidade que pratica. E ele fala disso, eu até estava a ouvi-lo falar antes do evento, e ele falou disso na entrevista que deu há bocado na TVI. Passo agora ao Dr. Ricardo e dirijo-lhe a mesma pergunta, saber se tem a mesma perspectiva sobre a questão da correspondência entre as maiores economias do mundo e, de facto, os países com mais atletas medalhados. É assim, eu não queria acrescentar muito mais o que disse o Dr. Francisco Coutinho. É evidente que há aqui alguns aspectos relativamente aos aspectos biológicos, tal como falou, relativamente aos países maioritariamente africanos, com alguns desportos, nomeadamente do atletismo, não é? Agora, relativamente ao resto, não tenho muito mais a acrescentar ao que foi dito. Muito obrigada, Dr. Ricardo. Doutora Maria José, não sei se tem mais algo mais a acrescentar. Não, Alexandra, concordo com a exposição do Dr. Francisco Coutinho. Acho que de facto há uma relação direta que é inegável e da qual não nos podemos afastar ou dissociar. Nada mais a acrescentar. Muito obrigada, doutora Maria José, e seguia também consigo, porque acho que é importante para todos os participantes e também pelo facto do nosso tema ser o desporto, perceber como é que tem sido a sua experiência profissional, nomeadamente na sua relação com os atletas e na forma como consegue vê-los evoluir e até assiste à própria realização dos Jogos Olímpicos, que, tal como enunciado anteriormente, é um dos principais eventos desportivos mundiais. Eu estive este ano em Tóquio e tenho o privilégio de acompanhar os Jogos Olímpicos por razões profissionais há alguns anos, tendo começado com os Jogos de Barcelona. E ao longo destes anos tenho visto alguma evolução na forma como os nossos atletas se posicionam, nomeadamente numa questão que já foi aqui falada, que é o pós-carreira, porque se durante alguns anos nós tínhamos atletas que estavam ou centrados nos estudos ou centrados na competição, hoje em dia já temos muitos atletas que conseguem conciliar as suas carreiras. Podem não fazer, por exemplo, o ensino universitário em 5 anos, podem fazer em 7 ou 8, mas conseguem conciliar uma vida académica com uma vida desportiva, e isso é para mim um dos aspectos talvez mais relevantes na evolução do que é o processo de uma carreira desportiva de um atleta. Relativamente ao contacto direto que eu tenho com os atletas, esse contacto não é assim tão grande porque nas minhas funções eu trato muito mais da área institucional e da área protocolar do que propriamente da área que diz respeito aos atletas e aos seus treinadores. Por acaso nestes Jogos tive o privilégio de estar na Aldeia Olímpica. Tivemos uns jogos com umas características muito distintas dos anteriores, com mais regras, em que tivemos de ser muito mais resilientes, muito mais flexíveis, tivemos de nos adaptar a todas as circunstâncias de alterações, de haver ou não haver jogos, de playbooks que eram lançados com regras de como estar, como não estar nos jogos, o que se podia fazer, o que não se podia fazer, todo o cuidado a ter com a questão da pandemia.
e todas estas regras foram necessariamente cumpridas. Todos os atletas receberam estas informações à medida que nós as recebíamos, tal como os respectivos treinadores, e foi interessante ver como todos nos adaptamos a esta nova realidade e todos respeitamos na íntegra todas estas questões que tínhamos de cumprir escrupulosamente, nomeadamente a própria testagem diária que era feita. Nós, na nossa delegação, fizemos cerca de 2.800 testes em, digamos, 3 semanas, sempre com resultados negativos, que obviamente era o nosso maior desejo, mas a relação com os atletas, como digo, é uma relação que não passa tão diretamente por mim. Ainda assim, ao longo daquilo que eu tenho visto no meu trabalho, tenho notado muita evolução na forma de estar, na forma de querer ser atleta, na forma de querer conciliar uma vida académica com uma vida desportiva e com um pós-carreira. E, para além disso, nós temos também na nossa estrutura uma comissão, que é a Comissão de Atletas Olímpicos, que trabalha especificamente estas áreas, o pós-carreira, os apoios que são dados aos atletas durante a sua participação. Há uma preocupação constante com a forma, com o estar e com o que é necessário para cada atleta, de acordo com as especificidades de cada modalidade. E, portanto, posso dizer que o comitê se empenha muito em que cada atleta, de cada vez que se desloca para esta competição, que são os Jogos Olímpicos, apenas tem de ter em mente o seu treino, a sua competição, aquilo que precisa de levar do ponto de vista desportivo para competir. Porque todo o nosso trabalho é feito no sentido de lhes proporcionar o menor número possível de preocupações ou o menor número possível de ruído para que eles estejam absolutamente concentrados e focados naquilo que os leva lá, que é exatamente a sua competição. Muito obrigada, doutora Maria José. E de facto a doutora pegou num ponto muito importante atualmente, que é a própria questão da pandemia, que todos vivemos, todos aprendemos com ela, mas se calhar todos aprendemos, todos aprendemos por causa da existência dela. E eu agora dirigia-me mais ao doutor Ricardo, porque enquanto diretor do desporto na Agora Porto, talvez me pudesse dizer como é que viu o impacto da pandemia, como é que percepcionou as diferenças entre o pré e o pós-pandemia, e até se acha que as consequências que vieram da própria pandemia se podem vir a ter repercussões em futuras competições, sejam elas nacionais ou internacionais. Primeiro, falar de 2 fases distintas da pandemia. A primeira fase da pandemia, que foi no dia, salvo 13 de março de 2020, essa fase foi efetivamente catastrófica, acho que para todos, para a cidade do Porto, para a Agora Porto. Tínhamos uma série de eventos planeados para esse ano de 2020, eventos com impacto internacional, eventos com impacto nacional, eventos do tecido associativo, eventos do desporto, de lazer e saúde e bem-estar, exemplos de todo o tipo de exemplos. A pandemia veio aqui dificultar e criar-nos aqui novas metas e novas formas de agir para todos os tipos de população, desde a população jovem, onde temos, por exemplo, os nossos campos de férias, até à população mais idosa, onde temos as nossas atividades para os mais idosos. A pandemia veio efetivamente dar-nos aqui uma série de regras que nós vamos continuar a ter no pós-pandemia, nas mais diversas atividades esportivas,
No entanto, vem-nos criar muitíssimas restrições para todos os participantes, para os próprios professores e mesmo para a organização das próprias atividades esportivas. Hoje, organizar um evento, organizar uma atividade esportiva, seja ela de que impacto for e de que vertente for, cria-nos muito mais dificuldades, é sempre muito mais complexo e obriga-nos aqui a uma série de reflexões que no pré-pandemia não nos obrigava. Falo-lhes dos planos de contingência, falo-lhes se tem público ou se não tem, falo dos circuitos de circulação, falo nas próprias licenças, falo na própria DGS, que nos obriga aqui a uma série de procedimentos que nós não estávamos tão habituados a ter, e acho que isto para todos que fazemos, para todos, neste caso para todos os municípios e para todo tipo de organização de eventos desportivos, vem-nos criar aqui uma série de reflexões, algumas delas que eu considero que são muitíssimo úteis, outras delas que nos vieram efetivamente dificultar a vida. Acho que o pós-pandemia pode-nos permitir ter eventos um pouco mais organizados, não dizer que os outros não eram organizados, eram organizados e nunca tivemos qualquer tipo de problema, mas há uma série de procedimentos, uma série de regras que eu acho que o pós-pandemia vai ter que se usava antes da pandemia. E esperemos que isto passe o mais rápido possível, obviamente. Muito obrigada, Dr. Ricardo. Não sei se mais algum dos oradores tem algo a dizer sobre este tema. Sendo assim, eu passaria então às próprias perguntas dos nossos participantes, considero serem um elemento também muito importante, visto que são eles que fazem com que o evento seja possível. Deixe-me só, por favor, ver as perguntas. Portanto, a nossa primeira pergunta, nenhuma delas tem um destinatário específico, portanto, é quem se sentir à vontade para, de facto, falar sobre o tema. E a nossa primeira pergunta é: que impacto tem a entrada nos Jogos Olímpicos para uma modalidade? Alexandre, eu creio que esta pergunta se prende com a entrada de novas modalidades no programa olímpico, certo? Eu considero que sim, também da minha Sim. forma de interpretação, eu também diria que sim. Pronto, neste ano nós tivemos 4 modalidades a integrarem o programa olímpico, nomeadamente o skate, o surf, o karaté e a escalada. Cada vez mais o Comitê Olímpico Internacional está interessado em ter nos Jogos modalidades que criem, do próprio ponto de vista visual da modalidade, um impacto diferente. E se vocês já tiveram a oportunidade de assistir à escalada, isso é muito visível. Com o skate ainda mais visível, com o karaté não tanto, porque é mais uma modalidade de combate. Mas até que ponto é que as modalidades ganham com isso? Podem efetivamente ganhar mais praticantes, ganhar mais afluência de público, ganhar mais interesse, mas de cada vez que isto acontece, nós estamos a falar de modalidades que já existem e que simplesmente não fazem parte do programa olímpico, e estamos também a falar de modalidades que podem integrar o programa olímpico e nos jogos seguintes deixar de o integrar. Aqui, como digo, há por um lado este interesse do Comitê Olímpico Internacional em cada vez ter mais modalidades que sejam olímpicas e não modalidades que sejam consideradas não olímpicas, e há aqui este efeito visual, este apelo ao público e também um apelo, de certa forma, a modalidades que
cada vez mais relacionadas com os novos paradigmas do que é a nossa própria vivência e a vivência da nossa juventude. Era impensável há uns anos pensarmos que o skate um dia viria a ser uma modalidade olímpica e, no entanto, nós próprios tivemos a presença do nosso atleta Gustavo Ribeiro, que muito bem nos representou e, portanto, acho que temos todos a lucrar com mais modalidades e modalidades que têm este impacto tão interessante do ponto de vista também do que é que o público gosta de ver. Muito obrigada. Também tem sido um tema muito falado, a necessidade de adaptação dos próprios Jogos Olímpicos e dos vários eventos mundiais às novas atualidades e às novas realidades. Não sei se há mais algum orador que tem alguma opinião a dizer sobre este tema. Eu só queria dar aqui uma opinião relativamente ao skate e falar de uma vivência própria do município do Porto, que em novembro de 2019 houve uma obra no Parque Esportivo de Ramal, antigo Inatel, do skate park. Fizemos um skate park em novembro de 2019 e não sabemos se tem correlação ou não pelo facto da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio ser olímpica, pelo facto de o skate também ter sido, e vou usar esta palavra, os skaters não me levem a mal, mas o skate sempre foi uma modalidade um pouco marginal, ou seja, sempre foi uma modalidade que não se sabia muito bem em que tipo de federação é que seria integrado. Sabemos hoje que está na Federação Portuguesa de Patinagem, e a verdade é que nós temos, ao longo desta vivência da criação do skatepark na cidade do Porto, e é disso que eu falo, temos tido um impacto enormíssimo desta modalidade na nossa cidade. Posso referir que o skatepark do Porto é uma infraestrutura de acesso livre e temos a lotação quase sempre esgotada no que diz respeito à sua utilização. É efetivamente uma modalidade em ascensão pela cidade do Porto, não só nesse espaço, que é uma própria infraestrutura. Posso dizer, por exemplo, na Casa da Música, quem passar na Casa da Música do Porto, é incrível a quantidade de skaters que andam nesse próprio espaço. Andam no centro da cidade muitas vezes de skate na mão, e pronto, os jovens efetivamente acho que tiveram no skate uma modalidade que teve um impacto enormíssimo. Se tem ou não influência o facto de ser uma modalidade olímpica em Tóquio, na minha opinião tem, e efetivamente há bocado falou-se na criação de infraestruturas. A criação de infraestruturas de qualidade vem aguçar sempre muito mais o apetite dos jovens que querem praticar, e quanto melhores as infraestruturas, melhor a prática, não é? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada, Dr. Ricardo. Dr. Francisco, não sei se tem algo a acrescentar ou se podemos passar para a próxima questão, certo? A próxima questão pergunta se os atletas devem carregar o peso político dos protestos dos seus países, tal como já aconteceu no passado. Não sei se algum orador pretende falar sobre esta questão. Eu imagino que esteja relacionado com o tal caso da atleta bielorrussa, não é? Que acabou por pedir asilo à Polónia. Bem, isto, enfim, os Jogos Olímpicos e os atletas estão em representação nacional e, portanto, enfim, como eu referi há bocado, são 3 semanas em que as atenções mundiais estão centradas nos Jogos e, portanto, uma anónima atleta bielorrussa torna-se notícia, foi notícia nos telejornais várias vezes da sua saída de Tóquio, chegada à Polónia, onde pediu asilo, portanto, as vicissitudes políticas que os diferentes Estados têm acabam por ter repercussões muito claras na forma como os jogos são vivenciados. Eu falou há bocado da entrevista do Pedro Paulo Pichardo à TVI, uma coisa que eu mais
notei dessa entrevista foi ele dizer que a televisão de Cuba interrompeu a emissão sempre que ele ia saltar. Para os cubanos, ele disse, para os cubanos não verem o salto do atleta português. Não é? Portanto, isto também mostra bem até que ponto é que, sim, carregam. É inevitável, porque a visibilidade é enorme. E, portanto, é claro que estes jogos foram jogos diferentes, né? Já poderá falar que não havia público, não é? Porque muitas vezes essas manifestações são feitas pelo próprio público, e o público manifesta-se, não é? Eu lembro que o Benfica e o Porto foram multados este fim de semana por adeptos que estavam a criticar o cartão do adepto. Os públicos manifestam-se, não é? Agora, ver isto em atletas era a única alternativa que podíamos ter nestes jogos, porque não havia público, não é? E mesmo assim ainda tivemos alguns episódios. Mas como eu referi há bocado, isto é o resultado justamente da repercussão mediática que os Jogos Olímpicos têm. Muito obrigada, Dr. Francisco. Também aliar à ideia da atleta bielorrussa, também que aconteceu com o atleta judoca israelita, que ficou sem adversário porque o adversário disse que não queria combater com o atleta por causa das questões da Palestina. E, portanto, entra sempre na própria política, como o doutor disse, a própria política influencia muito a prática do desporto. Não sei se mais algum orador tem algo a dizer sobre este tema ou se podemos avançar para a próxima questão. Portanto, eu creio que possamos avançar. E a terceira questão pergunta-se, em relação à equipa olímpica dos refugiados, se esta é a melhor solução para representar os atletas e se os atletas deverão representar o seu país de nascença ou o país em que são efetivamente acolhidos. Eu, se calhar, em relação à questão do refugiado, vamos lá ver. Um refugiado é alguém que é perseguido no seu país de origem, não é? E, portanto, teve que abandonar esse mesmo país de origem, seja porque é uma situação de guerra, seja porque ele é pessoalmente objeto de perseguição. E esta iniciativa é uma iniciativa muito louvável, ter alguns atletas a representarem. Eu creio que neste momento existiram 20, 25 milhões de refugiados pelo mundo. São pessoas que estão a viver noutro Estado porque não podem estar no seu Estado de origem. E, portanto, parece-me uma iniciativa muito, muito interessante. Em relação à segunda questão, bem, as pessoas devem representar o país que quiserem. E, enfim, há pessoas com várias nacionalidades que podem representar o país que lhes apetecer, porque haverão de estar a representar o seu país de origem. Não vejo nenhuma razão para que isso aconteça. Aliás, não deixa de ser até um bocadinho anacrónico, não é? Quer dizer, especialmente, aliás, aquilo que nós tínhamos até estado a discutir aqui em Portugal, mas isso é uma discussão que nunca havia, se no contexto de integração europeia, se não devia estar a União Europeia nos Jogos Olímpicos representada. Eu sei que a União Europeia não é um Estado, só lá estão os Estados, mas estamos numa perspectiva de globalização, de integração política. Aliás, se fosse a União Europeia, provavelmente seria a entidade com mais medalhas, muito mais do que os Estados Unidos. Não é? E, portanto, não vejo por que razão. Aliás, há algumas federações que têm esse tipo de limitações. Eu acho que nós podemos discutir é justamente, por exemplo, aquilo que aconteceu ao nosso medalhador. Quer dizer, ele esteve ainda há algum tempo. Isto é que é interessante. Ele naturalizou-se português, mas não pôde competir por Portugal porque a Federação de Atletismo aparentemente proíbe de participar até passar um período grande, desde a última vez que ele representou o seu anterior país. Isto, obviamente, tem a ver com aquilo que se passa em alguns países árabes, que, entretanto, compram, que aparentemente vendem a nacionalidade para atletas e que pagam principalmente, mas ainda assim é uma escolha dos próprios. E, portanto, aquilo se há alguma discussão a ter é justamente este tipo de regras que não sei muito bem porquê, condicionam a participação de atletas representando os Estados dos quais são nacionais a uma espécie de período de nojo em relação à última participação que tiveram, aparentemente pelos seus países de origem.
Mas lá está, eu pessoalmente tenho esta posição muito liberal. O atleta deve participar e representar o Estado do qual for nacional e naquele momento concreto, se tiver várias nacionalidades, que escolha a que quer. Muito obrigada, Dr. Francisco. E, portanto, não sei se mais algum orador tem algo a dizer sobre esta questão. Eu gostava de acrescentar o seguinte, Alexandra. O Comitê Olímpico Internacional tem este projeto de apoio aos refugiados, através do qual o Comitê Olímpico de Portugal tem 2 atletas exatamente a seu cargo neste programa. E há bocadinho falávamos da questão da saúde mental e do apoio psicológico, no caso específico da Simone Biles. E também aqui o apoio psicológico é muito importante, porque estamos a falar de pessoas com histórias de vida completamente devastadas. No caso dos nossos atletas, um na modalidade de boxe, outro na modalidade de atletismo, são pessoas que chegaram a Portugal sem família, sozinhas, privadas de tudo. São 2 atletas de género de sexo masculino, e é muito importante eles terem no país onde são acolhidos a possibilidade de continuarem a fazer algo de que gostam, algo que já faziam e algo que já era um objetivo nas suas vidas, neste caso estar nos Jogos Olímpicos. Por isso, se a melhor solução é representar o país de acolhimento ou não, parece-me que não há sequer hipótese de representar outro país que não o de acolhimento, porque do local de onde saíram não têm certamente condições para essa representação. E pegando aqui um bocadinho naquilo que o Dr. Francisco Coutinho estava a dizer em relação ao Pedro Pichardo, e embora sendo uma situação distinta, os refugiados chegaram até aqui pelo percurso que fizeram. No caso do Pedro Pichardo, como ele próprio disse, ele escolheu ser de Cuba e escolheu Portugal, como podia ter escolhido qualquer outro país, mas foi aqui que ele se sentiu bem para viver e, portanto, também ele escolheu o nosso país para ser o país que ele viria a representar enquanto atleta. Portanto, acho que, ou creio que, e o Comitê apoia estes atletas refugiados através deste programa do Comitê Olímpico Internacional, e creio que é mesmo a única forma que eles têm de cumprir o seu sonho olímpico. E ainda assim, no nosso caso específico, dos 2 atletas que temos, só um teve condições, pelos resultados obtidos, para estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Muito obrigada, doutora Maria José. Passamos, portanto, à próxima questão, se o doutor Ricardo não tiver nada a acrescentar. E a próxima questão pergunta com que olhos é que os oradores viram a partilha da medalha de ouro na modalidade de salto em altura masculina, e em que medida é que esse momento vai ao encontro ou não do lema olímpico destes Jogos de Tóquio, que seria mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. Não sei se algum orador tem preferência por este tema e quer responder a esta questão. Alexandre, eu gostava de comentar, até porque é interessante a pergunta ser com que olhos viram a partilha, porque eu tive o privilégio de estar no estádio no dia em que isto aconteceu, e inicialmente nem estávamos a perceber bem o que é que estava a acontecer, porque isto correu em simultâneo com a prova da Patrícia Mamona. E, de facto, eu acho que mais do que o lema mais rápido, mais alto e mais forte, isto que aconteceu com um atleta italiano e um atleta salvo erro, Chega de um país árabe, não é? de Doha, salvo erro, ele é... Não, bom, não interessa.
O lema do nosso programa de educação olímpica e um dos lemas do Comitê Olímpico de Portugal, ou daquilo que nós seguimos, é a amizade, o respeito e a excelência. E, em meu entender, este gesto enquadrou-se exatamente nesta dimensão, ou nestas 3 dimensões. Isto foi inédito. Os atletas estavam ambos a competir, estavam ambos a conseguir cada vez mais superar-se, até que um deles resolve consultar o responsável da Federação Internacional e perguntar se podiam ambos partilhar a medalha de ouro. Portanto, que outra forma de excelência existe acima deste gesto, ou de respeito pelo adversário, ou da própria amizade? Portanto, eu, pessoalmente, mas não é pessoalmente que eu aqui estou, é assim a representar o Comitê Olímpico de Portugal, creio que este momento foi inédito e foi um momento alto dos Jogos Olímpicos e daquilo que se passa na pista, que, como muitos designam, é a catedral dos Jogos Olímpicos, e foi de facto um momento único e um momento bonito. Muito obrigada, doutora Maria José. Também já temos a informação que o outro atleta é do Qatar, como nos disse um dos nossos participantes. E passaria então à próxima questão, se os outros oradores não tiverem nada a acrescentar àquilo que a doutora Maria José já disse. Passo então à próxima questão, e é colocada e pergunta: em que medida é que a célere naturalização de um atleta estrangeiro pode constituir uma injustiça para com os mais imigrantes que aguardam as várias fases do processo de obtenção de cidadania? Não sei se algum dos oradores tem preferência para esta questão e pretende responder. Essa pergunta vem em complemento à anterior relativamente às naturalizações. Falar aqui sobre as naturalizações, eu iria falar aqui sobre 2 questões um bocadinho distintas. Primeiro, para mim os atletas naturalizados são sempre nos países de acolhimento, se eles fizeram a sua passagem para outro país, é porque efetivamente consideram que neste país podem ter melhores condições para a sua prática desportiva, ou pelas questões enumeradas anteriormente relativamente aos atletas refugiados, ou no próprio Pedro Pichardo, que não conseguiria ter o seu pai como treinador e então optou por sair do próprio país. No entanto, eu gostaria de falar aqui de um caso que conheço bem, porque é a minha modalidade de eleição. No caso, por exemplo, do handball, dificilmente, não diria de forma impossível, não é? Mas dificilmente o handball conseguiria, sem os atletas cubanos, neste caso naturalizados, conseguiria atingir o patamar olímpico. Isto porquê? Porque os atletas naturalizados têm uma dimensão física que o próprio morfotipo do português, não é? A própria atleta português não o tem. Atletas de 2 metros, com mais de 100 quilos, algo que no handball é raro e que o atleta cubano, neste caso, consegue ter. Neste caso do handball, conseguiu 3 atletas cubanos, neste caso luso-cubanos, incluindo não, infelizmente o outro atleta cubano faleceu recentemente, no caso do Alfredo Quintana, porque senão seriam 4. No caso do handball, dificilmente conseguiríamos, sem este tipo de atletas, ter a modalidade olímpica, a modalidade do handball no patamar olímpico. Mas, por outro lado, também dizer o quê? Que estes atletas, se não viessem para Portugal, também eles dificilmente conseguiriam atingir o patamar olímpico no seu próprio país de origem. Ou seja, eles tiveram a excelência de conseguir atingir um nível altíssimo aqui em Portugal. O país ajudou-os a que eles fossem atletas de eleição, mas eles também próprios ajudaram
a modalidade a atingisse esse patamar. Ou seja, saiu tanto a modalidade como o próprio atleta beneficiado por esta naturalização. E para isto dizer o que é que quando isto acontece, estamos a falar de uma conjugação de fatores que beneficia tanto o próprio atleta como a própria modalidade e saem ambos beneficiados com estes dois casos. Muito obrigada, doutor. Se me permite, realmente a questão faz sentido, quer dizer, mas estamos a falar da lei da nacionalidade, não é? Isto é uma lei aprovada pela Assembleia da República que tem uma disposição que diz que o governo pode conceder naturalização sem o requisito de 5 anos de residência, que é o mais complicado, e é muito complicado de ser preenchido por atletas de alta competição durante tanto tempo em Portugal, a quem prestar enfim, serviços relevantes ao Estado português ou vier a prestar ou à comunidade nacional. Portanto, nós, no fundo, o que estamos aqui a dizer é que vamos dar naturalização dispensando deste requisito a quem nós achamos que vai prestar um grande serviço à comunidade nacional. Bom, foi o caso do Pedro Pichardo, como já foi no passado o caso, salvo erro, do Bobby Coelho, também medalha de prata em Jogos Olímpicos, enfim, o Deco, aquele grande jogador de futebol da seleção portuguesa, mas também o HK, o líder da comunidade ismaelita. Houve aqui vários casos que resultam justamente aqui da aplicação da lei. Claro que nós podemos discutir se devemos tratar de forma diferente e se devemos dar esta discricionalidade ao governo para decidir quem é que vai prestar um grande serviço à comunidade nacional. Agora que não há dúvidas nenhumas que no caso do Pedro Pichardo ele prestou este serviço à comunidade. Nós não sabíamos, quando o governo concedeu a naturalização, que ele iria ser um campeão olímpico. Tínhamos esperanças que isso pudesse vir a acontecer, isso terá justificado a naturalização acelerada, mas no caso dele isso comprovou-se. E, portanto, enfim, resulta da aplicação da lei e designadamente no caso do handball, enfim, temos vários também outros casos de atletas cubanos e há outros exemplos. E eu acho que isso coloca em causa de maneira nenhuma uma situação de injustiça, porque estamos a falar de situações de exceção para atletas de exceção, por só esse é que assim, se pode dizer que vão prestar um grande serviço à comunidade nacional. Isso tem que ser aferido por campeonatos mundiais, europeus, etc. Muito obrigada, Dr. Francisco. Doutora Maria José, não sei se tem algo a acrescentar. Dado não haver mais perguntas, eu daria o evento como encerrado. Voltar a agradecer imenso pela presença dos nossos participantes, mas também pela presença dos oradores, que, entanto, foram fundamentais para que este evento pudesse ter acontecido. Como já disse, agradeço imenso pela vossa presença e espero que estejam presentes em futuros eventos da ACEP, que muito se orgulha da forma como cresceu e da forma como pretende continuar a evoluir. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado.